Vamos iniciar então o terceiro grupo de reações orgânicas, denominado de reação de adição. Como o termo já menciona, né, é uma transformação química na qual duas ou mais moléculas combinam-se para formar um único produto. E esse produto muitas vezes é chamado de aduto, que vem da expressão inglesa, né, addition product. É o produto obtido da adição de duas ou mais moléculas. Nós vamos dar ênfase aos alcenos e alcinos, pela natureza, né, dessas duas funções. Né? Então, como exemplo, duas moléculas de eteno podem combinar-se formando o ciclobutano, vê que é um produto da adição. O que é importante nos alcenos e nos alcinos? Que eles são hidrocarbonetos insaturados, com uma ligação dupla no eteno e duas ligações duplas no etino. Uma revisão dos orbitais revela que, então, os compostos insaturados eles têm a ligação sigma, que é formada pela aproximação frontal dos orbitais, forma o orbital ligante em fase e o antiligante fora de fase. A separação de energia entre eles é muito alta, é o gap. Né? Quando a ligação dupla é formada, ela acontece agora entre os orbitais P, que estão dispostos, né, de modo paralelo. Então, o orbital π ligante é formado e o antiligante π estrela. O ligante, os orbitais em fase e o antiligante fora de fase. Notem que esse diagrama ele é fundamental para entender reatividade e estabilidade. Assim, nós vamos perceber que transições eletrônicas, por exemplo, que nós observamos, elas frequentemente acontecem com compostos insaturados. Por quê? Porque a diferença de energia entre o orbital π e π estrela é menor do que o sigma estrela e o sigma. Então é mais fácil a transição de elétrons de um orbital π para um orbital π estrela. Num modo mais didático, nós enxergamos o orbital ligante π, dois lóbulos abaixo e acima do plano e os dois em face. Então, entre esses dois lóbulos em azul ou em branco, né, nós não temos nenhum nó. Quando nós olhamos o orbital π estrela, o que acontece agora? Existe um nó entre eles no plano do slide e existe um nó na direção aqui perpendicular. Então, este nó representa, na verdade, a combinação das duas funções de onda dos orbitais P, que é a subtração. Por isso que ele é antiligante. Então, aqui, nesse orbital, em geral, nós não encontramos os elétrons. Então, os elétrons de ligação, eles estão no orbital sigma e sigma estrela. O que é o alcino? O alcino agora é o hidrocarboneto com duas ligações π. Então, naturalmente, a ligação é mais curta e mais forte. Então, o alcano, a ligação é simples, no alceno uma ligação dupla e no alcino uma ligação tripla. Então, a ligação tripla, a força da ligação se justifica, né, pela sobreposição de dois orbitais P, que está aqui por no eixo Z, mais dois orbitais P no eixo Y. Então, é a sobreposição parcial de dois orbitais P em cada átomo de carbono que cria, né, que gera, né, uma ligação dupla e tripla extremamente forte. Então, é importante destacar isso, né? As ligações, as insaturações nos alcenos e nos alcinos, nós vamos olhar sempre para o conjunto dos orbitais P, no caso π e π estrela. Tá? Em termos de energias, né, nós podemos pensar o seguinte: uma ligação simples carbono-carbono tem uma energia da ordem de 80 quilocalorias. Uma ligação dupla, ela é 140. Tá? Uma ligação tripla vai para 170, 180, 190. Então, a energia da ligação ela aumenta quanto mais ligações os átomos efetuarem entre si. Então, uma ligação múltipla, dupla ou tripla é muito mais forte que uma ligação simples. E aí nós podemos estimar, se a ligação simples é 180 quilocalorias por mol e uma ligação dupla 140 de um alceno, então a diferença, 60 quilocalorias, é mais ou menos a energia envolvida na ligação π. Tá?
Em relação à nomenclatura desses compostos e às estruturas químicas, então nós já vimos, né? Isso já foi discutido na parte de nomenclatura. Você vai usar a terminação eno para os alcenos e ino para os alcinos, né? Eu quero retomar um pouco a questão da isomeria geométrica para os alcenos, né? Falando dos isômeros E e Z, ou os isômeros cis e trans. Não é a mesma coisa, tá? Mas muitas vezes o isômero trans é o isômero E e o isômero cis é o isômero Z. Então, o termo, o descritor E e Z representa, né, a posição relativa dos átomos ou dos grupos em relação à ligação dupla por ordem de uma prioridade que é o número atômico. Então, a prioridade entre duas metilas em lados opostos ou no mesmo lado, tu vai atribuir o descritor E e Z. Então, o termo E refere-se aos dois grupos de maior prioridade em lados opostos e o termo Z quando esses dois grupos de maior prioridade no mesmo lado. Então, o isômero E2-buteno e o isômero Z2-buteno. Compostos cíclicos. 3 átomos, 4, 5, 6 e 7. Então, por exemplo, o ciclo heptaeno sempre será cis, ou sempre será o isômero Z. Por quê? Porque é uma questão estrutural, né? Nós não temos como descrever uma ligação dupla num ciclo alceno de 7 átomos ou de 6 átomos, em que essa ligação dupla de estereoquímica E seja estável. Então ela é instável, portanto ela não existe na forma E. Também ela não existe a ligação dupla quando nós temos um composto chamado de biciclo, em que esses dois carbonos que são comuns aos dois anéis, né, são chamados carbonos cabeça de ponte. Então nesses dois átomos de carbono, normalmente nós não encontramos ligações duplas, porque elas são instáveis, né? Por que da instabilidade? Porque o carbono sp2 ele é planar. Então, se ele é planar, você não tem como ajustar essa planaridade num carbono em que tem esta conectividade molecular. Entretanto, quando nós passamos para um anel de 8 átomos ou mais, a existência do isômero E aí é possível. Então, o cicloocteno existe na forma cis e na forma trans. Porém, na forma trans aparece uma nova questão que está posta aqui, que as duas formas do isômero trans, não sendo planar, né, elas são quirais. Né? Então, o isômero trans-octeno poderia ser planar? Sim. Mas se ele for planar, ele tem esse hidrogênio voltado para o interior do anel. E isso cria uma steric hindrance, que é a repulsão estérica através do anel. Então essa repulsão é chamada transanelar. E aí a forma planar não é estável. E se ela fosse estável, ela seria planar. E se ela é planar, ela é aquiral. Então lembra que o termo aquiral representa objetos que são sobreponíveis, né? Mas o transocteno, ele é quiral. Então, quando nós desenhamos o transocteno, nós observamos isso aqui, né? O primeiro aqui leva um prefixo PR e o segundo PS. Então, nós vimos que a quiralidade, ela aparece em moléculas que têm um centro quiral. Ok, isto é uma condição. Qual é a segunda? É a presença de um eixo quiral ou de um plano quiral. E aqui está o caso. Como que nós atribuímos a quiralidade quando a molécula tem um plano quiral? Então você vai olhar um átomo, um grupo de átomos que é o guia. A partir dele, você vai observar os átomos nas vizinhanças, e aqui está marcado por A, B, C. E este átomo guia deve estar próximo do observador e não afastado. Feito isso, você enxerga agora a sequência. Então, por exemplo, aqui no PR. Por que é o R? Aqui está o átomo guia. Vê que ele está próximo do observador porque essa ligação está para frente, enquanto que esta aqui está para trás.
atrás da ligação dupla, né? Então, nessa sequência aqui, note, o átomo guia está aqui, este é o A, B, C. Então, nessa sequência, A, B, C está à direita. Se está à direita, leva o descriptor rectus. Então, será o PR. Este aqui, o átomo guia, A, B, C. Então, aqui parece que está à direita, porém, a ligação dupla está se aproximando do observador e o plano está afastado. Então, tu tem que imaginar o inverso. Você está lá do outro lado observando essa molécula. Então, a sequência é A, B, C, está à direita, porém o plano está para trás, significa que ele é o S. Então, assim nós temos aqui um caso típico de quiralidade em moléculas que não tem o centro, mas tem um plano. E esse plano define duas formas enantioméricas, duas formas opostas, dois enantiômeros. Então, esse plano é plano quiral. Tá? Aqui eu esqueci de mencionar, a ligação dupla, quando está num carbono cabeça de ponte, ela não existe, ela não tem estabilidade suficiente para existir. Então, essa é a regra de Bredetz. Ok? As reações de adição aos alcenos, elas levam dois nomes, chamada de adição eletrofílica, ADE, e adição nucleofílica, ADNU. O termo eletrofílico ou nucleofílico refere-se então ao reagente que é adicionado ao alceno, né? Então, se o reagente tem carga positiva, é uma adição eletrofílica. E se o reagente tem uma carga negativa, é uma adição nucleofílica. E aí nós vamos separar os alcenos em dois conjuntos, alcenos pi excessivos e alcenos pi deficientes. O que significa isso? Vamos comparar o alceno com as ligações duplas não perturbadas. A não perturbação significa que é um alceno que não tem nenhum substituinte vizinho ligado ao carbono da ligação dupla. Então, os dois orbitais do P, do orbital ligante e do antiligante, têm a mesma dimensão, têm o mesmo coeficiente, ou têm a mesma densidade eletrônica. O orbital ligante e o orbital antiligante. O que acontece com esses orbitais quando nós adicionamos um grupo doador de elétrons, um CH3, e um grupo aceptor de elétrons, um CF3? Então, esses grupos, agora, eletronicamente, irão perturbar esse ambiente, irão transformar esses lóbulos em valores maiores ou menores. E o valor, o tamanho do lóbulo, é um indicativo da densidade eletrônica, quer seja no orbital ligante ou no antiligante. Então, por exemplo, aqui, um grupo CH3, a ligação CH, quando está alinhada com o orbital π, ela tem esse efeito, né? O efeito de transformar este lóbulo maior do que esse aqui. Isso no orbital ligante, no π. No π estrela, vocês vão observar que agora a ligação CH, quando está alinhada com o π estrela, o que ela faz? Ela faz o inverso. Então agora o orbital que tem o maior lóbulo ou a maior deficiência é o carbono 2, enquanto que no orbital ligante é o carbono 1. Então nós observamos que um grupo doador de elétrons, ele incrementa a densidade eletrônica no carbono 1 e ele diminui a densidade eletrônica no carbono 2. Esse é o efeito perturbador de um grupo alquil, e aí torna o alceno π excessivo. Em que sentido? Ele aumenta a densidade eletrônica do orbital ligante. Então, nós comparamos com o orbital não perturbado e o perturbado. Então, a densidade eletrônica aumentou aqui. Bom, um grupo CF3. Agora, o grupo tem uma ligação polar cuja polaridade é reversa. Então, no grupo metila, o carbono é delta menos.
No CF3, o carbono é delta mais. Então, qual é o efeito desta polaridade reversa? Vamos ver. Uma ligação CF alinhada, coplanar aos orbitais ligantes P e os antiligantes. Então, orbital π e π estrela. Qual é o efeito aqui? Então, essa ligação é polar e ela é em direção ao flúor. Então, agora a densidade eletrônica ela aumenta no carbono 2 e diminui no carbono 1. Veja que é o inverso da metila. A metila aqui era maior, no carbono 1. No CF3 é o carbono 2. O que acontece com o π estrela? De novo é o inverso. Agora o orbital antiligante tem uma maior deficiência no carbono 1. Então, o tamanho do lóbulo indica aqui a deficiência eletrônica. Ele é mais positivo. Já no propeno, nós enxergamos que o carbono 2 ele é mais negativo. Então, do ponto de vista dos orbitais moleculares, esta é a figura que aparece. Como é que você olha o mesmo efeito usando o critério do efeito indutivo, né? O efeito indutivo é uma polarização através das ligações. Então, um carbono delta menos da metila polariza o carbono 2, que polariza o carbono 1. Então, note que no carbono 1 ele tem uma carga negativa, né? No alceno com o grupo CF3, o mesmo carbono 1 tem uma carga agora inversa, de sinal contrário, delta mais. Então, o propeno é chamado de π excessivo em função dessa densidade maior de carga aqui. E o CF3 ligado ao eteno transforma ele num alceno π deficiente. Então, esse carbono 1 tem uma deficiência de carga ou de elétrons se comparado com o propeno, né? Também nós podemos observar a mesma conclusão, não só através do efeito indutivo, como foi posto aqui. Então, o efeito indutivo é uma linguagem muito apropriada da TLV, e quando você descreve através dos orbitais moleculares, os orbitais sigma e π, tu tem a versão, né, a abordagem da TOM, Teoria dos Orbitais Moleculares. Então, uma ligação doadora, CH, polariza o carbono terminal do alceno, e aí ele fica mais rico em elétrons. Uma ligação aceptora, CF, polariza o carbono terminal, só que o inverso. Então, ele vai polarizar com uma carga positiva. Então, esse alceno primeiro, propeno, ele é π excessivo, e o segundo é π deficiente. Agora, existem também aqueles alcenos em que nós enxergamos diretamente o efeito de ressonância, né? Então, o vinil metil éter. Então, nesse caso aqui, a ligação dupla conjuga diretamente com os pares de elétrons não ligantes do oxigênio. Então, é um orbital aqui N conjugando diretamente com o orbital π. Aqui, nesse caso, é um alceno π excessivo, porque esse carbono ficará negativo. Porém, quando a ligação dupla do alceno está conjugada, combinada com um grupo eletroaceptor, carbonila, ácido, nitro, os ácidos sulfônicos e assim por diante, esses grupos aqui, eles por ressonância, eles removem a densidade eletrônica do alceno. Então, a ligação dupla do alceno entra em conjugação com o grupo carbonila, com o grupo carboxílico, com o grupo nitro e com o grupo sulfônico. E dessa forma, o término aqui ficará com o sinal positivo. Então, a densidade eletrônica diminui. Então, esse alceno é tipicamente um alceno π deficiente. Bom, se nós pegarmos como exemplo a metilvinilcetona, que é esse caso aqui, e vamos olhar os orbitais moleculares. Então, eu estou desenhando aqui o orbital molecular, o π2, desse sistema aqui. Qual é a sua forma? Observem, aqui está em fase e aqui está em fase. Porém, no centro tem um nó. Então, esse orbital é o HOMO dessa cetona. É o segundo orbital
ligante, é o π2. Observem que os extremos desse sistema conjugado têm a maior densidade eletrônica no oxigênio e a menor no carbono. A menor densidade aqui e a maior aqui. Exatamente mostrando que é no oxigênio que reside o delta menos. Então, maior lóbulo. E é no carbono que reside o delta mais, o menor lóbulo. Então, a maior deficiência é o carbono do alceno. E a maior disponibilidade eletrônica é no átomo de oxigênio. Então, tipicamente, é um sistema π deficiente. Por que isso é importante? Porque nas reações de adição eletrofílica que nós iremos estudar, o que acontece? O alceno tem que ser π excessivo. E ele interage com o eletrófilo. E o eletrófilo é uma espécie deficiente em elétrons. Então, a espécie eletrofílica tem que interagir no modo eletrostático, né? No modo carregado, com uma nuvem de elétrons, e essa nuvem é a nuvem π. Então, o complexo que inicia, que dá o início às reações de adição eletrofílica, o eletrófilo se adiciona à ligação π. E se essa ligação π ela é densidade eletrônica muito alta, a reação é muito rápida. Então, os alcenos que reagem dessa forma serão sempre os alcenos π excessivos. Você pode ter a forma, né, a representação de várias maneiras. Uma delas é essa aqui, ó, o lóbulo. Se desenha uma nuvem abaixo e acima do plano, e a interação através dos pontilhados representa o início, né, da formação de uma ligação efetiva. Então, inicialmente, uma polarização da ligação π em relação ao eletrófilo. Também podemos desenhar mais simples, os dois orbitais p do orbital molecular π interagindo com o orbital vazio, formando um estado de transição aqui com 3 átomos de uma carga positiva. Por que isso é importante? Porque nos alcenos que não são simétricos, o eletrófilo ele se aproxima do alceno, forma o complexo π e depois evolui para o complexo, ou para o intermediário, sigma. E aí o eletrófilo pode se ligar no carbono da extremidade ou no carbono do centro. Então, 2 carbocátions podem ser formados. Então, se você lembrar da estabilidade química dos carbocátions, então aqui é secundário e aqui é primário. Isso representa um conceito importante em química, que é a regioquímica. Qual é a direção preferencial do eletrófilo? Ele se aproxima, forma o complexo π, e a partir do complexo π, nós vamos estabelecer uma prioridade. Ou a ligação formada gera o carbocátion secundário, por migração, né? Ou gera o carbocátion primário. E aí nós sabemos, né? A formação do intermediário mais estável é favorecida. E aí, nesse caso, é o carbocátion secundário. Então, numa linguagem mais simples da TLV, em que você não precisa escrever dessa forma aqui, o que nós fazemos? As setas curvas indicando o movimento de elétrons. Então, uma ligação dupla, ela é de natureza nucleofílica, né? Do alceno, no caso aqui o propeno. A ligação dupla, ela se move, então a seta dupla é um movimento de elétrons. Os elétrons capturam o eletrófilo, formando o intermediário, que é o complexo sigma. E esse complexo sigma é o mais estável. Então, o carbocátion secundário é formado preferencialmente sobre o carbocátion primário. Isso nós chamamos de regioquímica. Nós vemos então que a interação de um alceno π excessivo com o eletrófilo pode formar os 2 carbocátions, né? E a regioquímica está posta ali, né?
e a preferência é para o carbocátion mais substituído, para o carbocátion mais estável. A estabilidade química do carbocátion ela é explicada através dos efeitos elétricos dos grupos ligados ao carbono sp2. Este mesmo efeito ele pode ser aplicado para explicar a estabilidade de alcenos, né? Então nós sabemos que os alcenos tetrasubstituídos são mais estáveis que os mono, que os di e que o não substituído, que é o caso do eteno. Como é que se faz essa avaliação? A partir de uma reação, por exemplo, de hidrogenação. Nós adicionamos hidrogênio ao alceno, obtém-se o alcano correspondente, e a variação de entalpia nos dá o quanto o reagente é mais ou menos estável. Então, o que é encontrado? Que a variação de entalpia ela é menor nos alcenos tetrasubstituídos e ela é maior no alceno não substituído. Isso quer dizer que é o alceno tetra substituído que é mais estável do que o tri, do que o di, do que o cis trans, mono e o não substituído. Então, as duas observações de estabilidade de carbocátions e de alcenos, nós podemos explicar usando os argumentos da TLV e da TOM. O que a TLV propõe? Né? Que existe um efeito indutivo das ligações e esse efeito de polarização pode estabilizar ou desestabilizar uma ligação dupla. Tipicamente, uma ligação CH ela é polarizada em que o carbono tem a densidade de carga, um residual de carga negativa, e esse carbono sp3 então está vizinho a um carbono sp2. Né? Então, o carbono sp3 ele é doador de elétrons para um carbono sp2. E isso estabiliza. Né? Já na TOM, nós vamos usar um conceito diferente, né? Mas que leva à mesma conclusão. Nós vamos usar os argumentos dos orbitais doadores de elétrons, orbital sigma, ligante, e orbital pi, antiligante. Em ambas as teorias, né, o efeito elétrico, o efeito indutivo ou o efeito de ressonância, que é o efeito de hiperconjugação, ele só acontece quando essas ligações envolvidas estão no mesmo plano, são ligações coplanares. Então, numa linguagem mais simples, que nós podemos pensar o orbital sigma, ligante, coplanar com o orbital π, do sistema do alceno, π estrela. Quando os dois estão coplanares, a transferência de polarização é automática. Né? É como se fosse um gatilho. O orbital ligante está alinhado com o orbital antiligante. Então, a seta aqui, a ligação que sobe, e essa que migra para o carbono, nós teríamos uma deslocalização de carga em torno dos 3 átomos de carbono. Esta deslocalização leva a uma estrutura de ressonância que tem a carga negativa no carbono 1 e uma carga positiva no átomo de hidrogênio. Então vejam que esse tipo de argumento ele é muito útil porque ele explica que o carbono aqui tem a maior densidade de carga, por isso que ele é um alceno π excessivo. Né? Ao mesmo tempo, quando nós comparamos as acidezes relativas do grupo metila, do propano e do propeno, a acidez desse grupo metila é maior do que do propano. E essa acidez, de novo, reside, né, nesse efeito de hiperconjugação ou de efeito elétrico. Numa linguagem mais elaborada ainda, o que nós vamos pensar? Olhando os orbitais em termos de energia, aqui que nós temos o orbital ligante π e o antiligante π estrela. O vazio está aqui e o preenchido está aqui. O orbital sigma CH, ele é doador de elétrons. Então, ele participa com um orbital com 2 elétrons. A interação se dá no mesmo plano entre esse orbital doador com esse orbital aceptor. Dessa interação, nós vamos criar 2 orbitais novos, o ligante e o antiligante. E os elétrons desse orbital original migram para esse orbital aqui, que é o π. E por consequência, né, nós temos a deslocalização. Então agora o carbono negativo, o carbônio, ele tem um orbital de menor energia, que está posto aqui. Então nós observamos através desse diagrama que as energias dos orbitais originais são alteradas. E a energia desse orbital diminui um pouco. E é isso que se dá, que confere a estabilidade.
E eu destaco nesta figura, né, a necessidade da coplanaridade entre o orbital doador sigma, carbono e hidrogênio, e o orbital aceptor π estrela. Essa é a condição necessária para a polarização. Do contrário, você não tem nenhum efeito de polarização. Então, se a ligação sigma, porventura, ela for perpendicular a esse plano dessas ligações π, a polarização não se dá. Ok? Bom, nós vamos agora olhar o diagrama de energia da interação do alceno com o eletrófilo, formando o complexo π e depois o complexo sigma. Então, o que acontece agora? O alceno, ele é substituído, no caso aqui ele é mono, são dois carbonos diferentes, então o eletrófilo pode se adicionar no carbono da extremidade, formando um carbocátion primário, ou no carbono do centro, formando um carbocátion secundário. E nós já sabemos, né? Os grupos alquilas são doadores de elétrons e, portanto, a carga positiva nesse carbono secundário se estabiliza e a energia do intermediário diminui. Então, nós comparamos os dois intermediários. Em azul é o primário e vermelho é o secundário. Então, a diferença de energia está posta aqui. E aí a energia de ativação para formar o intermediário mais estável é menor. Então, a reação é mais rápida quando ela forma o intermediário secundário. Então, esse diagrama ele é importante, né? Porque ele nos dá a ideia da preferência do carbocátion mais estável, né? Que é o secundário, e isso define a regioquímica. Então, nós não temos a formação de um produto oriundo do carbocátion primário. Então, como exemplos, considere o alceno, metilbuteno. Observem que os dois carbonos aqui eles são diferentes. Então, o eletrófilo preferencialmente adiciona neste carbono, formando um carbocátion terciário. Nesse outro exemplo, no metilciclixeno, de novo, né, a direção de aproximação do eletrófilo é no carbono menos impedido, que é esse aqui. Então, vai formar um carbocátion terciário e não o secundário. Então, aqui está assegurado a regioseletividade. No terceiro exemplo, o que acontece agora aqui? São três ligações duplas. Ok. Uma é uma ligação dupla de heteroátomo, então cai fora. Nós não vamos analisá-la aqui. Essa ligação dupla está conjugada com a carbonila. Então, recordem aqui que esse conjunto de átomos pertence a um alceno π deficiente. Então, essa ligação dupla conjuga diretamente com a carbonila. E aí, esse carbono fica com carga positiva e aqui com carga negativa. Então, o eletrófilo não entra aqui. E aí, sobra entre duas ligações duplas que aparentemente têm a mesma ou muito parecidas, o eletrófilo reconhece que esta é aquela que tem o caráter nucleofílico. Então, aqui nós temos um conceito de quimioseletividade. É a diferenciação da reatividade. Essa ligação dupla, ela tem um caráter nucleofílico e essa tem um caráter eletrofílico. Quer dizer, a ligação dupla agora reage com o eletrófilo, formando um carbocátion nesse carbono aqui, que é o carbocátion mais estável. Outro exemplo, o linanol, que é um terpeno natural. Ele pode ser obtido, por exemplo, do mirceno, que também é um outro óleo essencial. No mirceno, tem agora uma outra característica, uma ligação dupla conjugada com dupla e uma ligação dupla isolada. Aqui tem um carbono terciário e aqui um carbono terciário. Por que o eletrófilo se adiciona, observe aqui, né? Ele se adiciona nesse carbono aqui e vai formar o carbocátion terciário aqui e não aqui. Porque é o mesmo princípio da conjugação, ou seja, quando um sistema pode ter um conjunto de ligações duplas com pares de elétrons ou com orbitais vazios ou com orbital semi-preenchido conjugado, esse sistema tem a preferência. Então vejo que nessa ligação dupla conjugada, a reatividade
ou o caráter, né, nucleofílico do alceno é maior do que na dupla isolada. Então, preferencialmente, o eletrófilo entra nesse carbono e forma o carbocátion terciário. Esse carbocátion terciário é formado mais rápido que o terciário desta ligação dupla isolada. Ok? Bom, as velocidades relativas, então, das reações de adição eletrofílica dos alcenos, né, ela segue a tendência observada para a estabilidade dos alcenos. Isso quer dizer que quanto mais estável é o alceno, mais rápida a reação. Ora, isso é importante porque se nós observarmos nesse gráfico diferentes alcenos, um alceno não substituído, um alceno mono e um alceno di, o que nós sabemos das estabilidades relativas desses alcenos? Que o disubstituído é mais estável e que o mono é menos. Entretanto, os carbocátions, os mais estáveis, são formados a partir daqueles alcenos mais substituídos. Então, como consequência, a energia de ativação para formar um carbocátion mais estável é menor do que o carbocátion secundário, e o secundário, por sua vez, a energia de ativação dele, de formação dele, é menor do que do primário. E aí nós temos aqui uma ideia de usar, né, o princípio de Raman e o princípio de Evans-Polanyi. O Raman, na verdade, ele propõe uma ideia de que nós podemos ter uma concepção do estado de transição olhando a estrutura do intermediário ou do reagente. E no caso aqui, a estrutura do estado de transição, ou a posição dele, está mais próxima do carbocátion. Então, ele diz que o estado de transição, como nós não podemos quantificá-lo, isolá-lo, nós podemos pelo menos ter uma informação indireta. Ele tem uma característica eletrônica semelhante ao estado de transição. Ele é de natureza catiônica. E o princípio de Evans-Polanyi, ele é interessante porque se pode comparar as reatividades e as energias de ativação de reações similares, né, e correlacionar com a entalpia. Né? Então, por exemplo, aqui, são 3 reações que têm o mesmo perfil. Todas elas passam pelo mesmo intermediário. Isso implica dizer que as energias de ativação da reação que forma o intermediário mais estável será a menor e que, portanto, formará o produto de maior estabilidade. Então, são ideias, né, que nascem, né, a partir da análise das reações, e nesse caso aqui de reações que têm um perfil energético muito, muito parecido. Tá? E aqui nós temos, então, o conceito, né, a definição de maneira mais clara, né, do porquê da preferência, né, da formação dos carbocátions mais estáveis, né, da formação de um produto de adição sobre o outro, né, da formação, por exemplo, de um carbocátion terciário e não secundário. Nós vamos usar então um conceito que é a regra de Markovnikov. Né? A regra de Markovnikov ela foi proposta, né, por um cientista russo que diz, né, que a formação do alceno mais estável, né, se dá pela adição do eletrófilo no carbono mais hidrogenado. Então, por exemplo, o metilpropeno, você adiciona o eletrófilo nesse carbono aqui e vai formar o carbocátion mais estável. Na verdade, a regra de Markovnikov é uma consequência, né, da estabilidade relativa dos intermediários. Né? Então, a espécie eletrofílica só se adiciona no carbono mais hidrogenado porque vai formar o carbocátion mais estável. Tá? E volto a insistir, né? O carbocátion, quando formado, ele se estabiliza sempre pela otimização dos orbitais. O orbital doador sigma H com o orbital aceptor P do carbocátion, que é um orbital vazio. Então, essa condição aqui satisfeita irá estabilizar o intermediário formado.
Ok? As reações de adição aos alcenos e aos alcinos são várias, né? Então aqui eu listo apenas algumas das quais nós iremos dar uma olhada do ponto de vista de síntese e do ponto de vista de mecanismo, tanto de alcinos quanto de alcenos. Lembrando que a diferença, por exemplo, entre o alcino e o alceno é que nós teremos aqui em alcinos uma reação dupla, né? Duas vezes adicionamos o mesmo reagente. Existem algumas que irão se diferenciar, mas o princípio está posto. O que é importante também é que os alcinos são menos reativos do que os alcenos. Essa é uma consequência, né, do carbono sp. Então, o maior caráter S presente no orbital híbrido sp dificulta a transferência de elétrons, a doação de elétrons do alcino para o eletrófilo. Mas, mesmo assim, eles reagem. São reações um pouco mais lentas, mas nós observamos as reações de adição, assim como é observado para os alcenos.